Bom dia, a paz do Senhor. É sempre bom poder... É engraçado, né? A gente fala assim que às vezes a gente é tímido demais para ficar à frente, para olhar vocês de frente. Mas, ao mesmo tempo que existe essa timidez, eu gosto de ver vocês. Então, sejam muito bem-vindos, viu? Vocês que estão vindo pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa estar falando, né, profundamente, que o Senhor nos ensine nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre o poder da gratidão. E eu creio que nessa manhã o Senhor tem algo maravilhoso para ministrar nas nossas vidas. E esse é um momento, um convite para que a gente possa refletir juntos a respeito da palavra de Deus. Quando a Miriam ela me mandou a listagem das músicas, né? Particularmente, eu sou ruim para nome de música, tá? Então, quando eu falo de música, eu canto um pedaço da música, eu falo que é aquela música. Isso para mim já é o nome da música. Então, eu sou ruim de nome de música. E a Miriam mandou para mim, e eu até olhei assim, bem supremo. E aí eu fui lá no YouTube e fui ver qual que era a música. Eu falei, é essa música. Puxa, eu não conheço essa música. E o Paulinho perguntou para mim, quais são as músicas? Eu falei, tem uma que eu não conheço. E foi engraçado que, quando eu cheguei aqui de manhãzinha, eu ouvi o pessoal do louvor ensaiando. E aquilo me remeteu, assim, Sabe quando a sua mente dá um zoom, assim, e você vai para o passado? E foi engraçado que essa música, Bem Supremo, ela foi uma música que marcou muito o meu retorno para a igreja. Retorno por quê? Se você retornou é porque uma hora você não estava. Sim, apesar de todos essa história, né, de que eu venho para a igreja desde os meus 3 anos de idade, teve um período da minha vida por 4 anos que eu escolhi não vir. Nossa, você escolheu não vir para a igreja? Sim, eu escolhi não vir. Por quê? Porque naquele momento eu acreditava que eu queria encontrar qual era a verdade. Eu demorei 4 anos batendo cabeça. E foi interessante que no momento que eu voltei, essa foi uma das músicas assim que foi assim muito forte, né, no meu retorno. E falava assim, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje de contigo andar. E eu creio que não é por acaso, né? E quando eu ouvi essa música, sabe quando enche o coração de gratidão? Porque eu voltei os meus olhos, a minha memória, para muitos anos atrás. O momento que eu saí da igreja era um momento de tribulação dentro da minha casa, dentro da minha família. A gente passou por um processo assim difícil do meu avô ficar doente, da minha avó ficar doente. O meu avô ele faleceu. A gente passava por algumas questões familiares que a gente precisava andar com segurança, porque a gente não podia andar sozinhos na rua. Tinha uma série de questões, aí veio a enfermidade do meu pai, eu fiquei doente. Então, sabe quando acontece tudo ao mesmo tempo? Foram aqueles momentos. E no comecinho eu falava assim, eu quero tanto ir para a igreja, eu quero tanto ir para a igreja, eu quero tanto ir para a igreja. Eu tinha 12 anos. Só que aí passou um ano, eu falava que eu queria tanto ir à igreja. Aí passou mais 2 anos. Eu não quero mais ir para a igreja. Aí passou mais 1 ano. Será que Deus existe? Quem é Deus? E eu vejo, hoje olhando para trás, quando eu remeto os meus olhos, a minha memória, para o passado, esses 4 anos foram momentos assim muito interessantes, que foram momentos que eu fui buscar. Eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora. E na adolescência a gente tem isso, muito forte. A gente quer conhecer a verdade. Será que aquilo que os meus pais falam, de fato, é o caminho, a verdade e a vida? Eles falam que é.
Mas será mesmo? E eu quis provar por A mais B que eu tinha razão. É engraçado que às vezes a gente tem isso, né? E eu fui atrás de respostas. Rodei. E em um determinado momento, num dia, era um domingo. E naquele dia, estava um alvoroço na minha casa, porque a gente ia receber, para o almoço, o primeiro pastor da Imel Mogi. Ele vinha almoçar na nossa casa. A gente estava correndo, preparando a comida, e logo tocou o telefone, e era um pessoal da escola falando assim, olha, aconteceu um acidente, uma das meninas que estudava comigo, ela estava junto com o namorado, eles estavam num lugar, e eles foram assaltados. Ela tinha sido morta e ele tinha levado 3 tiros, ele estava na UTI. Eu lembro que naquele dia, a gente almoçou, e eu estava muito preocupada com aquele amigo meu, estava muito triste com a outra amiga que tinha falecido. E aí eu pensei, faz tanto tempo que eu não vou para a igreja. E eu me lembro que naquele momento eu disse assim, Deus, justo hoje, que aquele pastor que fez parte da nossa história veio aqui para minha casa para almoçar. E acontece todo esse alvoroço na nossa vida. O senhor quer falar alguma coisa comigo? Eu falei, eu quero ouvir. E depois disso, gente, nunca mais eu parei de ouvir. Nunca mais. Porque aí sim, eu conheci um Deus, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. E ao longo desses anos todos tem sido assim. A vida da gente, ela é de altos e baixos. Tem momentos da vida da gente que parece que a gente é atropelado por um turbilhão de coisas, por um turbilhão de problemas. Parece que a gente não tem mais chão. Parece que a gente não tem mais esperança, a gente não tem mais expectativas. Parece que tudo acabou. Mas nessas horas eu quero te dizer uma coisa. Existe um Deus maravilhoso. Um Deus lindo. Um Deus encantador. Um Deus pessoal. Não é um Deus de multidão. Não é um Deus que é um Deus perverso, que fica no trono dele dizendo isso está certo, isso está errado. É um Deus tão pessoal, que ele é capaz de se aproximar tanto da gente, ao ponto da gente até sentir a presença dele e sentir que ele chora junto com a gente. Esse é o Deus que a gente adora. É um Deus vivo. Um Deus onipotente, sim. Onipresente, onisciente, mas que, sobretudo, é um Deus muito intenso em amor. E por isso que a gente vai falar sobre o poder da gratidão, porque a gente entende que esse poder da gratidão, ele tem um algo a mais. Queria te convidar para refletir sobre a sua vida. Como tem sido os seus dias? Em novembro, eu compartilhei com vocês sobre a língua e a sabedoria, vocês se lembram? E quando a gente ouve uma mensagem, tem mensagens assim que por mais que a gente prepare para ministrar, são mensagens que Deus fala muito com a gente. E o Paulinho, ele estava me contando assim, que ele não aguenta ele se assistir pregando, né? Ele falou, mas você não se incomoda em se ver pregando? Eu falei, não, para mim não importa quem está pregando, me importa aquilo que eu estou ouvindo, né? Então eu nem fico preocupada muito com quem está falando. Meu cérebro está ali funcionando e eu estou pensando naquilo que as palavras estão sendo ditas, na intensidade daquilo, e eu fiquei pensando que aquela mensagem ela tem muito a ver
com a mensagem de hoje, sobre a língua e a sabedoria, o poder da gratidão. Hoje a gente vai falar sobre aquela passagem do somente um. Somente um, você sabe qual que é essa passagem? Alguém sabe qual é essa passagem? Somente um? Vocês já ouviram falar? Oi? Muito bom, Vanderlei, os 10 leprosos. E sabe que no meu coração, eu estava orando ao Senhor, perguntando, Senhor, qual que é a passagem que o Senhor deseja compartilhar com a gente nesse domingo, né? E eu estava em dúvida entre Jó e os 10 leprosos. E foi muito engraçado, porque eu estava orando, Senhor, faz crescer, né, essa mensagem no coração. Porque faz significado quando cresce, porque aí ali é o caminho, né? Eu falei, Senhor, faz crescer no meu coração, e era a passagem do somente um dos 10 leprosos. E nessa passagem, antes da gente falar sobre ela, pensando um pouquinho sobre a tua vida, sua caminhada. Como você tem caminhado? Lembra que eu tinha dito, naquela mensagem de novembro, o que tem saído de seus lábios? A boca fala aquilo que está cheio o coração, não é verdade? Foi sobre isso que a gente falou. E aí eu lembrei disso daqui. Será que a nossa memória, a nossa mente, ela tem se mantido atenta? Porque tem momentos que a gente ouve a palavra e a gente fala, puxa, é isso mesmo, é isso. E a gente é confrontado, a gente é tocado pelo Espírito Santo de Deus e a gente fala, puxa, é aqui mesmo. Só que vai passando um tempo, parece que aquilo vai se diluindo. E a gente acaba caindo no esquecimento, né? Como que você tem se comportado ao longo de dezembro, janeiro e agora fevereiro? Será que tem sido assim? Bom dia? Por quê? Eu acho engraçado, né, que uma das minhas maiores preocupações quando eu me casei era que meu marido não fosse assim. É porque, assim, quando eu acordo feliz, sabe? Tem horas que eu estou cansada, eu acordo meio torta. Mas, assim, de modo geral, assim, eu não entendo muito. Não é que eu não entenda, né? Eu entendo sim, mas às vezes tem gente que a gente fala, bom dia, e a pessoa já te dá uma voadora, né? Bom dia por quê? Né? E a minha preocupação era que Paulinho fosse assim, gente. Graças a Deus ele não é. Glória a Deus, né? E às vezes a gente acaba se tornando uma pessoa assim, né? A gente olha para a situação, arroz e feijão de novo. Essa macarronada aqui está sem sal. Nossa, fui tomar banho no chuveiro, só cai uns pingos de água. Aí, como eu queria entrar numa piscina agora. Puxa, mas só tem aquele tanquinho lá, aquela bacia lá na garagem, né? E a gente fica assim, pensando em tantas coisas assim, e eu achei interessante, né, que às vezes a gente perde oportunidades de se lembrar daquilo que é bom. Você é um reclamão crônico? Tem gente que já está dando risada. Você é um murmurador irreparável? Tem gente que está rindo mais ainda. Vocês sabiam que existe um personagem assim? Olha só. Opa, foi para o lado errado. Vocês conhecem? É a hiena Hard, tá? Essa hiena aqui, gente, hiena a gente conhece como aquele animal que dá risada. Mas o pessoal da Hanna-Barbera, eu não sei por que eles criaram um personagem que é uma hiena e ele é mal-humorado. E ele fica, céus, vida, azar. Eu não sei se vocês se lembram desse desenho. É um desenho antigo, tá bom? Ele é de 1960 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 1962. Talvez alguns de vocês tenham já nascido nessa época.
Mas esse é engraçado que eu estava pesquisando a respeito dele, né? Aí tinha até um detalhe que estava escrito assim, mascote celeste. Falei, puxa, mascote celeste, uma hiena que só fica falando, ó céus, ó vida, como pode isso, né? Isso descaracteriza o cristão, concordam comigo? Com certeza, né? Tenho certeza que vocês não são assim, glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Que bom, legal, gente, bacana mesmo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai falar sobre a cura dos 10 leprosos. Você trouxe sua Bíblia? Se você trouxe sua Bíblia, você está convidada a pegá-la. Se você trouxe o seu app no celular, você também está convidado a pegar, tá bom? Está em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Se você não trouxe, não tem problema. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem comigo, tá bom? Lucas 17, capítulo 17, versículo 11, ok? Vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Segura aí, não fecha não. Quem que estava a caminho de Jerusalém? Jesus e os seus discípulos. Eles estavam passando na divisa de Samaria e Galiléia. Eles entraram num povoado, ou seja, tinha a cidade principal, outra cidade principal. No trajeto, no caminho, existiam aldeias. Eram pessoas que não poderiam viver junto com os demais. Havia uma aldeia, e nessa aldeia haviam 10 leprosos. Existia uma lei, uma tradição que dizia assim que eles, estando com a lepra, eles não podiam se aproximar das pessoas. Vocês conhecem o que é lepra? A lepra é uma enfermidade, né? Ela é contagiosa da pele. A pele, não só da pele, né? Dos nervos. E é interessante que aqui em Mogi, a gente tem um hospital que a gente trata da hanseníase. E é uma bactéria que ela entra no organismo, então ela passa de uma pessoa para outra. Então, quando acontece isso, se uma pessoa acaba tocando na outra, na ferida da outra, o que acontece? Ela pode ser contaminada, ela pode pegar a enfermidade também. Então, por essa razão que no passado, essas pessoas, elas não tinham, vai ali no hospital, toma remédio tal que você vai ser curado. Não existia isso. O que eles faziam? Eles pegavam essas pessoas, elas excluíam da sociedade, colocavam a parte fora da cidade e deixavam elas ali até que elas morressem. Imagina essa sentença. Era uma sentença de morte. Eles precisavam manter uma distância de 15 metros de uma pessoa para outra, se a outra pessoa fosse sã. E quando elas, por alguma razão, elas tinham que sair da cidade, quando elas descobriam que tinham a lepra, elas ganhavam uma sineta, um sino, tipo aquelas de boi, que coloca no pescoço, e elas tinham que tocar aquilo lá e gritar: leproso, leproso, leproso. Leproso, leproso, por quê? As pessoas que estavam no caminho do leproso, elas iam abrindo espaço para que elas não fossem contaminadas. Imagina a tristeza dessas pessoas. Imagina a dor. Não era só uma dor física, entende? Era uma dor da alma.
Era uma dor de exclusão. Era uma dor de você ser separado, de ser colocado à parte. E aí, quando esses 10 leprosos, eles viram a Jesus, eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E olha que interessante. Eu fico pensando como Jesus é criativo e como Jesus sempre foi intencional nas ações dele. Teve momentos que o cego veio, ele cuspiu no chão, fez barrinho, colocou no olho e ele passou a enxergar. Tá vendo? Aí passa mais um pouquinho, o outro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, pula dentro da água, ou simplesmente ordena, levanta e anda. E nesse caso, eu achei interessante porque Jesus não tocou neles. Mas uma passagem anterior, de Lucas 5, tem também um caso de um homem leproso que chega até Jesus, e Jesus, movido de profunda compaixão, ele toca nesse leproso, e esse leproso, na hora, ele é curado. Você consegue imaginar a cena? Nesse caso, ele disse assim: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Vamos seguir um pouquinho mais. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá. A sua fé o salvou. É maluco isso, né? A cura, ela não aconteceu de imediato, mas na medida que eles foram caminhando até os sacerdotes, a cura, ela aconteceu. E se a gente for pensar em termos de placar de gratidão, foi 9-1. Lembra como a gente ficou tão frustrado quando a gente levou 7 da Alemanha? Vocês lembram disso? Eu acho engraçado, porque todo mundo se lembra desse caso, né? Eu lembro que eu estava com o Paulinho, a gente estava viajando, e a gente estava no meio de um monte de gente junto com a gente, e o pessoal estava tão bravo, mas tão bravo, que teve gente que deixou até o local onde a gente estava assistindo o jogo, porque não aguentava mais ver aqueles gols um atrás do outro, né? Porque foram 7, imagina, né? E assim, esse daí não foi 7-1, foram 9-1. Vocês conseguem entender o que é 9-1? É pior do que 7-1 dos gols da Alemanha. É pior, muito pior. O placar da ingratidão, no caso, né? Foi de 9-1. Pensa um pouquinho, coloca na balança agora a tua vida. Reflete um pouquinho. Como é que está o teu placar? Coloca na balança tudo aquilo que Deus tem lhe dado. Tudo aquilo que a sua vida é hoje. Será que você tem tido a oportunidade de ter o coração grato? Falar: puxa, obrigado, Senhor. Eu estou voltando aqui para te agradecer, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Será que está um placar assim? Também na Imel Mogi? Esse é um convite para todos nós, tá? Inclusive para mim. É uma questão para eu levar para a minha vida. Como é que está o meu placar? Será que eu estou me mantendo nesse placar aqui? Será que eu faço parte da estatística dos 9? Ou será que eu consegui passar para o outro lado? Será que eu estou conseguindo virar o jogo? Será que eu estou batalhando para isso? Ou será que eu já me acostumei, já me acomodei, já estou lá na minha zona de conforto e quero ficar assim mesmo?
Como é que tá? Leva isso para a tua vida. Porque isso vai fazer a diferença. Para os teus dias que virão. Para a tua descendência. A gente estava falando sobre os 10, né, que caminharem em direção ao sacerdote. Às vezes as pessoas falam, não, é porque você tem que... Para você receber uma bênção, para você receber uma cura, você precisa ir para a igreja. Está errado. Deus não é mesquinho assim. Quando você recebe alguma bem-aventurança, você ganha alguma coisa legal, você tem que ir lá para o pastor, vai lá, se ajoelha diante do Paulinho, pastor Paulo, fala, pastor Paulo, ganhei tal coisa. Não precisa. Não precisa mesmo. Você sabe por que é que Jesus ele disse, vá apresentar-se ao sacerdote? A questão é muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais séria. Na realidade, quando Jesus ele falou, vá apresentar-se ao sacerdote, significava que ali, olha só que bacana. Isso daqui, existe uma lei, né? Apresente-se ao sacerdote aquele que fosse curado por uma lepra. Acontece que nunca havia alguém sido curado da lepra, para que pudesse se apresentar diante do sacerdote. E a lepra, ela era considerada uma maldição. Então, quando uma pessoa se apresentava ao sacerdote, significava que aquele que o curou, muito possivelmente, aquele seria o Messias. Aquele que todos esperavam. Aqueles que eles aguardavam há tanto tempo. Ele era um sinal. Não era simplesmente um milagre de cura de lepra. Vocês entendem isso? Era um sinal de que aquele que fez a cura, que efetuou a cura, aquele era o Messias, aquele que eles aguardavam tanto. Então, era um milagre messiânico, ele era um momento que eles precisavam, o sacerdote ele precisava chegar até uma instituição maior, o Sinédrio, que é justamente isso daí que vocês estão vendo, que era um ajuntamento de pessoas que conheciam a palavra de Deus. Eu não vou entrar muito em detalhes, depois se você quiser bater um papo, a gente conversa com o pastor, conversa com o pessoal, conversa comigo, mas eu vou ser muito sucinta. Mas nesse caso aqui, olha que interessante. Eles precisavam atestar se de fato houve a cura, se aquilo que a pessoa tinha era uma lepra, quem que curou, como que curou, e se aquilo de fato representava o Messias tão aguardado por todos. Então aquela situação, ela abria um processo para que, se houve aquela pessoa que tinha sido curada, abria-se um processo, um inquérito, para dizer, vamos averiguar. E quem é que ia atrás dessa pessoa que tinha efetuado a cura? Os fariseus. Eu sempre achei os fariseus muito chatos. Não sei se vocês têm essa ideia também. Eu sempre achava, caramba, os fariseus vivem pegando no pé de Jesus, parece que gruda e não solta, né? A gente tem essa ideia assim mais superficial, mas na realidade os fariseus eles estavam justamente fazendo o quê? Eles estavam fazendo o papel deles. Eles queriam verificar se de fato aquele homem, aquele Jesus, era o Messias aguardado da promessa da palavra de Deus. Então os fariseus eles confrontavam, eles faziam perguntas, justamente para quê? Para averiguar se procedia ou não, se era legítima ou não a cura. Então, essa foi a situação. Por isso que Jesus falou, apresente-se ao sacerdote. Essa é a situação. E aí, quando os 10 foram se apresentar diante do sacerdote, dos sacerdotes, eram eles que olhavam, de fato é uma lepra. De fato você foi curado, então vai. Só que, lembra que eu disse que
para um leproso curado, era um inquérito aberto? Nesse caso, foram 10 inquéritos abertos. Foi um momento da Bíblia muito atípico, porque Jesus ele não saía derramando assim, assim, em termos de milagres de cura, não era aquela coisa de baciada. E aquele era um momento muito específico que aconteceu de serem abertos 10 inquéritos, 10 processos para que se averiguasse de fato. Então, mais do que nunca, os fariseus eles queriam testificar se de fato Jesus era o Messias. Esse sino que está aqui do lado é aquele sino que os leprosos eles andavam, tá bom? Gritando, leproso, leproso, leproso. Imagina você. O que isso tem a ver comigo? Você sabia que às vezes nós somos esses leprosos? Como esses leprosos? Imagina você andando com o sino, por aí, gritando leproso, leproso, leproso. Imagina você por aí gritando aidético, aidético, aidético. Imagina você por aí gritando viúva, viúva, viúva. Mãe solteira. Imagina você gritando enfermo, enfermo, enfermo. E todo mundo fugindo. Divorciada, divorciado. Imagina se você tivesse que fazer isso. Então essa passagem tem a ver com a gente? Com certeza. Essa passagem tem a ver com os nossos tempos? Com certeza. Porque na realidade, a gente é leproso também. Todos nós. Porque em alguma instância, a gente passa por essa situação. A lepra, ela isola, ela separa e ela exclui. Onde que você tem sido isolado, separado, excluído? Às vezes a gente adoece no corpo, na alma e no espírito. Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua lepra? Tem algumas lepras que elas não são visíveis. Elas corroem a nossa alma. Pode ser que a tua lepra ninguém saiba. Ninguém esteja vendo. Mas o teu Deus, em secreto, Ele vê. Ele se compadece. É aquele que não mais fala assim, olha, vai se apresentar ao sacerdote. Mas pode ser que ele seja aquele que se coloque do teu lado e te abrace. E simplesmente te diga, eu estou com você. Para os jovens, na linguagem dos jovens, estamos juntos. É interessante que na passagem de Lucas 5, quando Jesus ele cura um leproso, ele toca no leproso. Aquilo era o cúmulo do absurdo. Hoje em dia, a gente já não pode fazer isso. Naquela época, então, aquele que tocasse um leproso, que era considerado impuro, ele se tornava impuro também. Mas sabe qual a diferença de Jesus? A diferença de Jesus é que quando ele tocou no leproso, ele não se tornou impuro. Mas quando ele tocou no leproso, o leproso se tornou puro. Vocês percebem a diferença que Jesus veio para mudar a história? Quando Jesus ele toca, não é ele que se faz impuro, mas a pessoa que se torna pura.
Isso é um milagre de Deus até os dias de hoje. Então, se Jesus ele está com você, se o Espírito Santo de Deus, que te ama, que te conhece, ele pode estar com você e pode te tocar, ele te purifica, ele te santifica, ele te traz de volta ao convívio da sociedade. Você não é mais deixado de lado, você não é mais excluído, você não é mais isolado. Você entende isso? Esse Jesus, ele carrega uma diferença entre o puro e o impuro, o sagrado e o profano. Tinha uma época que os clérigos, eles estavam numa briga ali, para dizer se a mosca que caísse na água benta, ela transformava a água benta em pura, ou se a água benta transformava a mosca em pura. Deu para entender? Olha só. Pensa bem, era um momento de guerra em Constantinopla e eles estavam discutindo sobre isso. Se a gente parar para pensar, a gente ia pensar assim, credo, que coisa mais sem noção, eles estão preocupados se a água benta santifica a mosca ou não, quem que é puro, quem que é impuro. Estou entendendo. Mas Jesus ele veio justamente para romper com esses paradigmas. Porque quando Jesus ele vem, olha só o que acontece. Jesus, o Messias, é maior que a impureza do impuro. Então, ele sim, ele é capaz de purificar. Ele sim é capaz de santificar. Não é lindo isso, gente? Isso é para os dias de hoje. Isso é para mim, isso é para você. Isso é para agora. Isso é para já. Por isso que não importa qual seja a enfermidade que você esteja passando, a exclusão que você sofra, aquilo que você esteja passando, porque Jesus é aquele que quando te toca, ele te transforma. Eu acho maravilhoso quando a gente entende isso e eu penso que quando às vezes a gente sai pelo mundo, a gente carrega uma ideia muito errada. Eu tenho que ter medo do inferno. Nossa, demônio. Eu morro de medo. Porque tem isso, tem aquilo outro. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem tem porta é o inferno. Então quem tem que temer não são os cristãos. Porque as portas do inferno não prevalecerão diante daquele que é maior, Jesus Cristo. Então os cristãos, eles não têm que andar por essa terra temendo, falando, o diabo vai me atacar. Pelo contrário, seja a luz por onde você andar. Eu não vou naquele lugar não, porque naquele lugar está cheio de gente que faz coisa ruim. Vai lá e seja a luz. Vai. E não seja você tocado de modo que você se torne impuro pela impureza do outro. Mas você toca porque aquele que está em você é maior. E purifica e santifica aquele lugar, abençoa, declara a bênção do Senhor sobre aquele lugar. Leva a luz de Cristo. Você seja a luz de Cristo por onde você for. Eu penso que muitas vezes a gente é covarde, sabe? Eu admiro demais aqueles irmãos que são assim audaciosos. E eu quero ser assim. Só que a gente não vai assim com as nossas forças, eu sinto muito. Eu sinto te dizer que se você for sozinho, você vai levar uma voadora, 2 pés no peito que você vai cair e você vai ficar torto por muito tempo. Não vai sozinho. Pede para Jesus ir à tua frente. Na tua força você não vai fazer. Mas Jesus que é poderoso, maravilhoso. Ele entra com providência e é Ele que vai à tua frente, é Ele que abre caminho onde não tem caminho. Então vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e leva a luz de Cristo por onde você andar.
Eu não sei se é na sua casa. Eu não sei se é no meio dos teus parentes, da tua família, no teu trabalho. Não sei se você trabalha com alguma instituição, se você trabalha com ONG, se você vai para a rua, se você visita os drogados. Eu não sei se você vai lá no meio do ambiente que às vezes as pessoas não têm o que comer. Se você está indo em missão para alcançar aqueles que foram atingidos por um terremoto. Vai. E saiba que Jesus indo à tua frente, as portas do inferno não prevalecerão. Vai em nome de Jesus. Vai no nome do Senhor teu Deus, Todo-Poderoso, aquele que diz, eu sou o que sou. Leva a luz dele e seja a luz. Não esquece disso. Você seja a luz. O nome que a gente recebe, ele carrega um peso. Pode ser de bênção ou não. Quando os meus pais me deram o nome de Noemi, Noemi, ela era a sogra de Ruth, né? O nome Noemi é um nome hebraico e significa amável, agradável. E todas as vezes que eu li a passagem de Ruth, me entristecia, porque tem uma passagem que a Noemi, ela perde os filhos dela, perde o marido dela, e ela volta para a terra dela, mas ela não volta mais com honra. E quando ela retorna, ela volta cabisbaixa e fala, não me chamem mais Noemi, mas agora chamem de Mara, porque agora eu sou amarga, porque a vida me fez amarga. Eu não sei se tem alguma Mara aqui, mas eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu nome. Mas quando a gente escolheu um nome para o nosso filho, ele era o nosso primeiro filho. A gente tinha perdido 3 antes dele. E as pessoas falavam, já sei, você vai chamar ele de Samuel. Aí eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas não é. Aí, já sei, vai se chamar Vitor, por causa de Vitória. Falei, não, isso não cresceu no meu coração. Não que Vitor não seja bonito, não que Samuel não seja bonito, mas no nosso caso, a gente entendia que não era. E quando a gente conversou, a gente falou, ele vai se chamar Lucas. Lucas é aquele que leva a luz. Que essa igreja seja uma igreja essencialmente daqueles que levam a luz. Assim como o nome Lucas diz, que leva a luz. A gente não é perfeito, sabia? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu sinto te dizer, mas você não é perfeito. Agora parou, porque tem casal aqui que já está fazendo DR. Chega, menos. Pronto, falei, né? Tem gente aqui que já está no pronto, falei. Gente, você não é perfeito, assim como eu também não sou. Às vezes a gente fala o que não deve, né? Às vezes a gente fere os outros, a gente magoa, a gente faz um monte de coisa que não convém. Mas se você, ao longo da sua vida, você tem feito isso, eu te convido a proclamar palavras que curam. Vocês sabiam que existe um estudo que diz que aquele que consegue dizer, te amo, sinto muito, me perdoe e sou grato, por alguma razão, ele consegue cura na alma? Maluco isso, né?
E aí, os meus filhos, eles ficam rodando assim em volta de mim enquanto eu estou preparando. E aí, eu não sei se foi um ou se foi outro, disse assim, mas mãe, sinto muito e me perdoe, significa a mesma coisa. Eu falei, por quê? Eu gosto deles, porque eles me fazem pensar, né? Eu não sei se alguém pensou a mesma coisa. Mas o sinto muito é alguma coisa mais minha. E quando eu declaro me perdoe, é quando eu já vou em direção ao outro e já declaro, me perdoa. Tem gente que só pensa, sinto muito e continua fazendo a mesma coisa. Não é? Você sabia que você dizer me perdoe para o outro vai fazer uma diferença tremenda na tua vida? Eu vou te falar por quê. Existem atitudes que curam. Você é uma pessoa cheia de gratidão ou ingratidão? Lembra que a gente fez não era o top 5, mas era o placar da gratidão, né? Olha só. A pessoa que é ingrata, ela tem a tendência de falar assim, eu mereço isso. Para que eu vou ser grato? É meu direito, né? Olha lá o meu direito. Aquele que tem um coração grato, é diferente. Ele não tem esse ímpeto de dizer, o outro não fez mais do que obrigação. Mas eu recebo. Porque eu reconheço a graça, o favor imerecido que eu estou recebendo. Aquilo. É diferente, sabe? E eu quero te dizer uma coisa, que tem um segredo no meio disso tudo, que eu queria trocar com vocês. É uma coisa para a gente pensar e levar para a vida da gente. A raiz da ingratidão é o orgulho. E a raiz da gratidão é a humildade. Então, se o seu coração é grato, por trás desse seu comportamento, dessa sua atitude, existe uma humildade. Agora, a ingratidão, ela denota o quê? Um orgulho. Por isso que quando a gente volta aqui, olha, palavras que curam, e eu não sou capaz de dizer me perdoe, existe um orgulho aí, que me impede de dizer me perdoe. Entende? Por isso que é importante eu dizer eu te amo. É importante eu dizer sinto muito. É importante dizer me perdoe. É importante dizer sou grato. Eu acho engraçado que às vezes a gente, pela nossa formação, às vezes a gente tem dificuldade de falar eu te amo. Principalmente com os jovens, né? Eles passam assim e falam, valeu. Não é? Aí outro dia eu estava no meio de um grupo lá de jovens, e eles, valeu. O que significa valeu para você? Aí eles começaram a falar, é isso, é aquilo. Mas para vocês isso é claro? Porque cada um falou uma coisa diferente. O valeu significa várias coisas. E o eu te amo significa eu te amo. Você tem dito eu te amo para quem você ama? Por que você não tem dito eu te amo se você não fala? Você consegue falar eu te amo? Leva essa lição de casa, tá bom? Fala eu te amo. Só que não fala da boca para fora. Você consegue dizer ou sentir o sinto muito? Ou me perdoe? Eu achei interessante que quando o pessoal dos jovens estava falando o valeu significava tanto eu te amo, como sinto muito, quanto me perdoe, como sou grato. Era uma salada assim, que eu falei, vocês estão percebendo que vocês falaram, mas não disseram, né?
Aí eles, falei, tá, então pensa nisso. Aí eu fui embora. Mas é coisa para a gente parar para pensar que às vezes as nossas palavras não estão expressando e comunicando aquilo que deveriam. Eu não quero ser dura, tá bom? Mas eu quero dizer que isso vai fazer bem para você. Assim como faz para mim. E eu preciso exercitar isso também. Assim como vocês. Porque eu não sou perfeita. Agora, você vai dizer para aquela pessoa que você falou que não é perfeita, você vai falar, é Jesus quem te aperfeiçoa. Vamos lá? Fala assim, é Jesus quem te aperfeiçoa. Legal, gente. Muito bom, muito bom. Dessa vez, vocês perceberam a leveza no ambiente? Gente, eu tô aqui de frente vendo, eu achei maravilhoso isso. Porque no primeiro era assim, né? Você não é perfeito. Dava até para ver as contorções do rosto, sabe? Agora não. É Jesus que te aperfeiçoa. Mas é verdade, gente. Quando Jesus entra na tua vida, é graça. É misericórdia. E Jesus é assim com você. Então, se você está enfermo, se está doendo, eu quero te dizer, vai para Jesus. E se alguém chegar perto de você e falar, olha, está doendo, está difícil. Sabe o que você tem que responder? O quê? Vai para Jesus. Por quê? Jesus é quem te aperfeiçoa. Vamos falar juntos? É Jesus quem te aperfeiçoa. Agora, é Jesus quem me aperfeiçoa. É Jesus quem me aperfeiçoa. Você tem que querer. Entende? Eu tenho que querer. A ação é minha. Eu decido se eu quero ou se eu não quero. Se eu não mudar, Jesus não vai mandar um pozinho de pirlim-pim-pim para me mudar. Isso é fato. Então não adianta. Eu preciso querer e eu preciso caminhar em direção a isso. E todos os dias da minha vida, eu ser aperfeiçoado à estatura de Cristo Jesus. Estamos caminhando para o final. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graças aos humildes. Então, se está sendo difícil para você, fala assim, puxa, eu tenho sido tão orgulhoso, me perdoa, eu te amo, eu sinto muito. Eu sou grato por tudo que você tem sido na minha vida. Você viu que legal? Não sei se você tem que falar isso para o teu filho, para a tua filha, para o teu cônjuge, para os teus pais. Mas isso vai ser algo tremendo na tua vida. Isso vai curar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Tá bom? Eu peço a Deus que o resultado da gratidão, do nosso placar, ele se altere, sabe? Que não seja 1 para 10, que eu não seja os 9. Mas eu peço que o Senhor me dê graça para ter um coração grato, para que haja gratidão em todo o meu ser, para que eu seja capaz de olhar e perceber quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Tem um vídeo que eu achei muito bacana. Vocês vão olhar e vão ver que é a minha cara. Quer ver? Paulinho já está rindo porque ele olhou assim e falou, nossa, você é a última pessoa que eu pensaria que iria usar esse vídeo. E a gente vai ouvir, tá bom? Então vamos lá. Só a tua graça me basta para que eu possa ser feliz. Sonhamos, queremos, conquistamos, mas quando perdemos dizemos, ó Deus, por que não olhar pra mim? Às vezes queremos o que nem precisamos, não importa, somos ingratos, murmuramos mesmo assim. A Titan 150 não tá bom, quer uma melhor.
A casinha humilde que você mora não tá bom, quer uma maior. O problema não é querer, o problema não é sonhar. O problema é reclamar, pensando naquilo que você nem tem. E esquecer de agradecer, esquecer de valorizar coisas simples que Deus te deu, mais valioso que as notas de 100. O carinho de um filho, um abraço de um amigo, um beijo da sua esposa, ouvir eu te amo, da sua coroa, não tem dinheiro que compra. Só tua graça bastaria, ó Pai, pra que eu pudesse ser feliz. Mas não é bem assim. Nossos desejos não têm limite, não tem limite. A guerra é espiritual, eita como o mundo tem pra oferecer. Dá com uma mão e tira com as duas sem cê perceber. Tá embaçado acompanhar a evolução. Meu iPhone saiu de moda. Te apresento a ingratidão, porque não tenho a casa que eu queria ter. Um iate igual do Neymar não deu pra comprar, por quê? Meu braço não tem Rolex de ouro, meu carro não tem DVD e nem banco de couro. Por quê? Não posso passar férias no Havaí. Por quê? Não tenho aquele emprego que eu tanto pedi. Por que não tenho um corpo perfeito? Não tenho a roupa, o tênis que eu quero comprar. Não tenho dinheiro. Por que não posso dar o brinquedo que meu filho quer? Por que não posso dar uma joia pra minha mulher? São tantos porquês que eu vou enlouquecer, murmurando pelo que eu não tenho, esqueço de agradecer. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, teu bem mais valioso, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, teu bem mais valioso, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Então por que não paro um pouco e penso pra ver que apesar de eu não ter tudo que eu quero ter, tenho uma família linda, saúde, emprego, teto pra proteger da chuva e do sereno. Não tenho caviar, lagosta nem camarão, mas nunca faltou café, pão, arroz nem feijão. Tenho amigos que na hora que eu mais preciso tão lá. Tenho água pra beber e o ar pra respirar, um cobertor pra aquecer, uma cama pra deitar. Então por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos e diz eu amo vocês. Pelo sorriso deles nem faz falta o PlayStation 3. O amor ainda não vi pra vender nos shoppings. Problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte. E não se engana, não erra, não falha. Não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso não falta. O Salmo 37 diz o seguinte, irmão: que nenhum justo há de mendigar o pão, não. Então deixa Deus agir, deixa Deus operar. Não é pra entender, é pra sentir, confiar, se entregar. O Deus que salvou Daniel da cova do leão quer te salvar dos maus desejos do seu coração e quer te libertar da escravidão. Se ele falasse com você, ele falaria: tamo junto, irmão. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, teu bem mais valioso, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta, teu bem mais valioso, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, por mim, por mim. Hoje foi um momento para a gente pensar, para a gente refletir sobre várias questões. Eu não sei qual foi a parte que Deus falou com você, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso. Mas ao mesmo tempo que Ele é poderoso, Ele é muito gentil, é um cavalheiro. Ele só vem se convidado.
Ele não é aquele que entra sem ser convidado. Então, se você deseja que o Senhor faça parte da tua vida, e daqui para frente, os seus dias sejam diferentes, faz esse convite para o Senhor Jesus, ser o Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei de pessoas aqui que passaram por acidentes, por enfermidades, por situações que já não eram para que elas estivessem aqui no nosso convívio. Inclusive eu. Então, esse tempo que nos resta é um tempo de sobrevida. Agora me espanta que muitas vezes a gente chega até Cristo, até o Messias, e a gente diz assim: eu estou necessitado, eu preciso da cura. E eu venho. Eu me aproximo, eu me ajoelho, eu me prostro diante do Cristo, do Messias. Peço a cura, rogo a cura, me derramo diante dele. Mas depois, no momento seguinte, quando tudo vai bem, eu toco a minha vida como eu bem entender. Eu não estou dizendo que vir à igreja é sinônimo de você ser grato. Mas você cultuar a Deus no domingo, é uma evidência de gratidão no teu coração, mesmo nos momentos felizes, mesmo nos momentos bons. Porque quando a gente tem necessidades, a gente se achega a Deus, porque aquilo está doendo. Mas e quando não estiver mais doendo? O que você vai fazer da sua vida? O momento do culto é um momento de gratidão. Senhor, te dou graças por estar aqui. Senhor, eu estou enfermo. Ou, Senhor, eu estou no momento de te agradecer. Então, hoje eu quero te convidar, rapidamente, vou falar uma vez só. Se você tem razão para ter um coração grato, se você consegue, eu quero te convidar a se colocar de joelhos aqui na frente e falar: Senhor, eu sou grata. Senhor, eu sou grato, muito, muito grato, porque o Senhor é Deus na minha vida. Mas se você está enfermo, esse é o momento de você dizer: Deus, está doendo, mas eu estou aqui. Eu não te agradeço por isso, mas em todo tempo eu sou grato. Em todas as circunstâncias, porque o Senhor é meu Deus. E o pastor Paulo, junto com os intercessores, vai orar. Tá bom? Se você não pode se ajoelhar, você pode ficar em pé. Mas se você consegue, dobre o seu joelho diante do Senhor, do teu Deus. Se você prefere ficar no teu lugar, fica à vontade também. Tá? Eu sei que tem um pessoal que tem problema no joelho, fica tranquilo. Você se dobra no teu coração, no teu espírito diante do Senhor. Tá bom? E o pastor Paulo, os intercessores vão orar.
nosso Deus, muitas vezes nos sentimos como aqueles leprosos, olhando para o Senhor, e quando a gente vê a Tua perfeição e a Tua beleza, nós só gritamos de longe: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos vergonha, Senhor Deus, de nos aproximarmos do Senhor. Nós não nos achamos dignos de poder Te conhecer e nem de receber o Teu perdão. Mas, ó Deus, no momento do nosso clamor, quando nós choramos e clamamos ao Senhor, quando derramamos lágrimas dos nossos olhos e reconhecemos que nada podemos fazer, e nessas horas o Senhor estende as mãos sobre nós e nos abençoa, e nos livra, e nos cura, nos restaura. E a maior parte das vezes nós ficamos muito felizes, mas nós não voltamos para agradecer. Senhor Deus, nós estamos aqui como igreja, como comunidade diante da Tua presença, para dizer ao Senhor e render louvores ao Senhor, de dizer: Senhor, somos gratos. Eu sou grato, Senhor, por tudo que tenho. Eu sou grato por tudo que sou. Eu sou grato, Senhor Deus, pela vida que o Senhor deu. Talvez com os apertos que a gente tem, talvez algumas coisas faltando, mas nós queremos agora nessa manhã dizer: Senhor, queremos Te agradecer. Queremos dizer ao Senhor: o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, somos gratos pela nossa família, somos gratos pelos nossos filhos, somos gratos pelo nosso trabalho, somos gratos a Deus por não estarmos trabalhando, talvez procurando ainda. Somos gratos, Senhor Deus, pela casa onde moramos, somos gratos pelo carro que temos, somos gratos a Deus pelos nossos filhos e filhas que não são perfeitos, pelo nosso cônjuge que não é perfeito. Somos gratos a Deus pela Tua igreja, pelo Teu povo. Somos gratos a Deus por tudo que recebemos e somos ministrados. Somos gratos a Deus porque cada dia a gente levanta, nós abrimos nossos olhos, nós tomamos um café quando dá tempo. Somos gratos a Deus porque o pão de cada dia não nos tem deixado faltar. Queremos Te agradecer, render louvores ao Senhor. E, Senhor Deus, algumas pessoas aqui ainda sofrem, Senhor Deus, com a sua lepra, com a rejeição das pessoas, com as acusações, com os preconceitos. Algumas pessoas ainda estão sofrendo, Senhor Deus, porque talvez ela não está tocando o sino, mas outras pessoas tocam o sino por ela e apontam um dedo. Senhor Deus, eu creio que o Senhor está tocando a cada uma delas também, seja na sua enfermidade, seja na sua rejeição, seja na sua, Senhor Deus, insuficiência, na imperfeição. Queremos Te agradecer. Obrigado a Deus pela Tua graça e pelo Teu amor sobre cada um de nós, por todos nós. E ajuda-nos, ó Deus, a todos os dias da nossa vida reconhecer a Tua boa mão nos mais pequenos detalhes. É o que nós oramos e pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, e que a presença do Teu Espírito Santo e a comunhão do Teu Espírito esteja com cada um aqui, hoje e todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Pode se levantar. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.